Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de janeiro de 1861 e estamos estudando justamente aqui a carta sobre a incredulidade. Do senhor Canut, né? A gente estava até aqui comentando, é como se ele estivesse fazendo um depoimento, né? Mostrando os erros e mostrando agora de forma muito lógica, através do raciocínio mesmo e da razão, os acertos. E por isso que o professor Denizar acabou achando realmente maravilhoso publicar, porque isso serve para todos nós. Esse trabalho será conduzido pelas nossas amigas Mita e a Carlinha, e já envolvendo a nossa irmã Mita para fazer a prece de gratidão. É com alegria e gratidão, Senhor da vida, que nos reunimos para estudar essa obra, que tanto nos orienta e tanto nos revela. Nos orienta no caminho a seguir, na nova diretriz, onde cada um é responsável por si, onde o teu amor vela e segue por nós. E nos esclarece quanto à história, o trabalho e a dedicação desse missionário que foi Allan Kardec. Então ajuda-nos a compreender, a darmos toda atenção e valor a essa obra grandiosa, um esforço fenomenal desse espírito que reuniu essas histórias, essas coletâneas, notícias do mundo todo, e que hoje a gente pode ver que, apesar de mais de um século, ainda estão atuais, presentes e servem para nós até hoje. Ajuda-nos a compreendermos essas lições e fazermos dela um guia para a nossa vida, que assim seja. Como a tia já falou, é uma carta do senhor Canut, e ele escreve a um amigo falando, né, no que ele acredita agora, porque antes ele era materialista e depois que ele conheceu o Espiritismo, ele acha por bem se retratar, por assim dizer, a esse amigo, e vai dizendo o que ele acredita agora. E ele começa falando da evolução, dos astros, que o mundo não é só aqui, a Terra não é o centro de tudo, fala dos outros mundos, e vamos continuar a ver o que ele continua falando na carta dele. Eis que chegamos ao homem. Como se formou ele? Ainda aí não é o problema. Formou-se segundo a grande lei da formação dos seres. Eis tudo. Pelo fato de não ser conhecida, essa lei não deixa de existir. Como se formaram os primeiros exemplares de cada espécie de planta? Os primeiros indivíduos de cada espécie de animal? Cada um deles se formou à sua maneira, segundo a mesma lei. O que é certo é que Deus não teve necessidade de se transformar em oleiro, nem de sujar as mãos no barro para formar o homem, nem de lhe arrancar uma costela para formar a mulher. Esta fábula, aparentemente absurda e ridícula, pode muito bem ser uma figura engenhosa, ocultando um sentido penetrável por espíritos mais perspicazes que o meu. Mas, como disso nada entendo, vou me deter aqui. Então ele fala que como os astros também não surgem do nada, que todo teve uma formação, quando ele chega no ser hominal, também teve uma formação. E aí ele diz, como é isso? Ele diz que ele não sabe explicar, mas que segue uma lei. E realmente todas as coisas dentro da criação seguem uma lei, que essa lei é uma lei divina. E aí ele diz, ele faz uma comparação que isso não é como nos conta a Bíblia, né? Do barro, vem, soprou, isso é como ele diz, é uma fábula, uma figura, talvez ele disse, engenhosa, que oculta talvez nessa metáfora como é que isso foi feito.
né? O princípio dessa coisa. Tal como a gente já sabe hoje em dia que, por exemplo, os dias da criação, na realidade, não são dias, são eras geológicas. E aí ele diz que, como ele não sabe disso, vai se deter aí. Em nenhum momento a doutrina espírita está negando o livro sagrado, em hipótese alguma. O que nós estamos aqui a falar é a interpretação que foi dada. Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, é um livro judaico, é o livro dos nossos irmãos judeus, é a Torá, a gente chama de Velho Testamento. E se nós sentarmos para estudar com um irmão judeu, um rabino, o Antigo Testamento, esse livro de Gênesis que vai falar da criação, eles vão dizer para você que aquilo é uma parábola. Não vai imaginar que tudo começou de um único casal, porque nós temos raças diferentes e é impossível surgir uma raça do nada. Então, se fôssemos todos da mesma origem, seríamos todos da mesma origem. Então, não tem como. E fora, se nós pararmos para pensar, o que diz o texto de Gênesis? Eles tiveram 3 filhos, né? Abel, Caim e Sete. Caim matou Abel. Aí Caim foi para a terra de Nodes, lá ele casou e teve filhos. Casou com quem? Quem estava na terra de Nodes? Já que eles 3 foram os primeiros. Então a gente percebe que isso é uma simbologia, é uma parábola que precisa ser o quê? Estudada. E ele foi muito lúcido em dizer que são coisas que ele não consegue entender, mas que especialistas sim. Então realmente aqueles que estudam, que conhecem, os rabinos que conhecem a parte, eles conseguem entender que isso aqui é uma parábola riquíssima de informações. Toda parábola ela vem com um conteúdo moral muito grande. Então a gente pega Adão. Adão é a humanidade, né? Então nós não estamos aqui desmerecendo o livro sagrado. Nós estamos falando da interpretação que durante a Idade Média foi dada. Finalmente, eis o homem material habitando a terra, ele próprio habitado por um ser imaterial, do qual é apenas um instrumento. Incapaz de algo por si mesmo, como a matéria em geral, não se torna apto para qualquer coisa senão pela inteligência que o anima. Mas essa mesma inteligência, criatura imperfeita como tudo quanto é criatura, isto é, como tudo quanto não é Deus, tem necessidade de aperfeiçoar-se, e é precisamente em vista desse aperfeiçoamento que o corpo lhe foi dado, porquanto, sem a matéria, o espírito não poderia manifestar-se, nem, consequentemente, melhorar-se, esclarecer-se e progredir, enfim. Ele está fazendo aí, né, o ser imaterial, que é o espírito, e o que é apenas um instrumento é o corpo, né, a matéria. E aí ele fala que a inteligência ela é parcial dentro das criaturas encarnadas. E aí ele fala qual é o objetivo. Esse objetivo que ele diz, que é progredir, esclarecer-se, tem uma correlação com a questão 132 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, que é, como ele diz, esclarecer-se e progredir, enfim. E como ele, também outra coisa que ele fala aqui, que ele já falou mais antes, na sua carta, que a inteligência é um atributo essencial, não da matéria, mas do espírito. Considerada coletivamente, a humanidade é comparável ao indivíduo. Ignorante na infância, ela se esclarece à medida que os anos avançam, o que se explica naturalmente pelo mesmo estado de imperfeição em que se achavam os espíritos para cujo avanço a humanidade foi feita. Mas, quanto ao espírito, considerado individualmente, não será numa única existência que poderá adquirir a soma de progresso que é chamado a realizar.
Eis porque um número mais ou menos grande de existências corpóreas lhe são necessárias, conforme o emprego que tiver feito de cada uma delas. Quanto mais houver trabalhado para o seu adiantamento em cada existência, menos existências terá de suportar. E como cada existência corpórea é uma prova, uma expiação, um verdadeiro purgatório, tem interesse de progredir o mais rapidamente possível, a fim de sofrer menor número de provas, pois o espírito não retrograda. Para ele, cada progresso realizado é uma conquista assegurada que não lhe poderá ser retirada. De acordo com esse princípio, hoje demonstrado, torna-se evidente que ele alcançará mais cedo o objetivo quanto mais depressa caminhar. Aí a gente vê que o senhor Canu estudou bem, hein? Aplicadíssimo. Estudou o livro dos Espíritos, estudou no Ticadinho do Jaraqui. E aí ele fala, né? Primeira coisa que ele fala, que tanto a gente progride individualmente, e aí ele vai fazendo as etapas de evolução, que não, numa encarnação só a gente não alcança tudo que tem para aprender e tudo que tem de sabedoria, mas que, conforme eu me empenhe, conforme eu me esforce, esse número de encarnações tende a ser menor. Claro, se eu sou um aluno mais relapso, mais retardado, mais que vai adiando tudo, claro que o número de encarnações vai ser maior do que aquele que é mais diligente, que estuda, que se esforça. E aí ele diz que coletivamente também a humanidade é comparável ao indivíduo. A gente progride individualmente e a gente progride como coletividade, né? Então, quando a maioria dos habitantes já estiver alcançado um determinado nível, como coletividade a gente avança. E ele faz essa comparação. Sempre quando fala em evolução, a gente tem uma tendência de achar que a coisa é meio quadrada, né? É meio limitada. Ó, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Todos fazem assim, não necessariamente. Então, como nós temos o livre-arbítrio, cada um vai num ritmo. Só que tem alguns que, além de não ir em nenhum ritmo, ainda arruma muito débito fazendo mal. E aí entra a expiação. Ainda tenta puxar os outros. Então, a gente vê que no processo de provações é Deus enviando provas para que eu possa crescer e evoluir. São as provas de ordem moral. Mas muitas vezes eu faço mal ao meu irmão, Caim, que fizeste a teu irmão Abel. Eu faço mal ao meu irmão e arrumo uma expiação. Então, nesse momento, eu saio da reta e vou reparar o mal que eu fiz ao meu semelhante e a mim mesmo. E aí, depois de talvez 2 ou 3 ou 4 séculos, aí é que eu volto novamente para a reta, aonde eu vou dar continuidade às provas. Volto de onde parei. Né? De onde eu parei, volto para lá, para aquele ponto, para dar continuidade. Então, quantas vezes nós estamos saindo da reta por processos expiatórios que a gente vai arrumando, entende? Então, no processo de provas, a gente está evoluindo. Provas é o quê? É Deus mandando, eu estou evoluindo. Expiação, aprontei, toquei o terror em relação à minha pessoa, em relação ao meu semelhante, me tiram da reta. Aí eu vou expiar, reparar, expiar, reparar. Reparei tudo, expiei, aprendeu? Agora volta para a reta e dá continuidade de onde você parou. Então, uma das características do terrícola é o quê? Rebeldia. Então, praticamente todos nós, os terrícolas, somos aqueles que estamos fora da reta. Tem que ter uma repetição. Quando você vê uma criatura nascer numa situação que ela está presa, limitada à cama, é um processo expiatório já assim no último nível. Porque o que diz o livro dos Espíritos? A dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer o filho de volta ao seu seio. O último recurso. Então, nós aqui estamos utilizando recursos. Talvez ainda não seja o último, mas a gente vai esperar chegar no limite, né? Resulta do que precede que cada um de nós não se acha hoje em nossa primeira existência corporal, por muito que nos encontremos distanciados da última, porque nossas existências primitivas
devem ter se passado em mundos muito inferiores à Terra, a qual só chegamos quando nosso espírito alcançou um estado de perfeição compatível com esse astro. Do mesmo modo, à medida que progredimos, passamos a mundos superiores, sob todos os aspectos muito mais adiantados que a Terra. E isso de degrau em degrau, avançando sempre para o melhor. Mas antes de deixar um globo, parece que nele passamos várias existências, cujo número, todavia, não é limitado, mas subordinado à soma de progresso que houvermos realizado. O senhor Canô deu uma boa por virada. dentro. Então, como a tia já falou, o nosso progresso, a gente vai na linha, sai, repara, espia, volta para continuar do ponto que a gente parou. E uma coisa que é bem interessante que ele fala aqui, que é que neste globo chamado Terra, não tem espíritos de primeiras encarnações. Todos nós já somos espíritos velhos, não somos espíritos velhos de encarnações. Não é a nossa primeira e nossa segunda. Embora estejamos longe da última. Eu tenho um irmão que ele brinca, que ele disse que a cigana disse que era a primeira encarnação dele na Terra, por isso que ele é muito ingênuo. Toda vez que ele faz uma bobagem, ele diz, é minha primeira encarnação, é por isso. Mas não é. Nenhum de nós neste planeta está de primeira viagem. A não ser que você tenha sido exilado do planeta que você está e caiu aqui na Terra, né? Aí é a tua primeira, mas não que seja as primeiras encarnações, você já vem de um outro planeta. Porque o que a gente tem que entender é que os planetas, eles são solidários, né? Ninguém está limitado a um planeta. Dependendo do nosso processo de evolução, a gente tanto pode ir para um inferior, como a gente pode ir para o superior. Ah, tia, mas ainda há pouco nós lemos que o espírito não regride. Não, tudo que tu aprendeu, tu vai levar. Só que tu vai ter que te relacionar agora com espíritos inferiores. Inferiores entre aspas, mas se nós formos parar para pensar, você está igual ou pior a nível moral. Só tem um pouquinho mais de inteligência, mas a nível de moral não, é tão agressivo quanto, né? Se comparar, vai ser o mais sabido da classe. É o mais sabido da classe intelectual, mas não um nível de sabedoria mesmo, né? Prevejo uma objeção em teus lábios. Dir-me-ás que tudo isto pode ser verdadeiro, mas, como não me lembro de nada, o mesmo ocorrendo com os outros, tudo quanto se tiver passado em nossas precedentes existências é como se não se tivesse passado. E, se acontece o mesmo em cada nova existência, ao meu espírito pouco importa ser imortal ou morrer com o corpo, se, conservando a sua individualidade, não tem consciência de sua identidade. Com efeito, para nós, seria a mesma coisa, mas não é assim. Não perdemos a lembrança do passado, senão durante a vida corporal, para readquiri-la com a morte, isto é, quando o espírito despertar em sua verdadeira existência, a de espírito livre, em relação à qual as existências corpóreas podem ser comparadas ao que o sono representa para o corpo. Ele diz que ele preveja uma objeção em teus lábios, porque geralmente, principalmente a Igreja Católica, que nessa época era mais predominante, ela não acredita, não prega, não acredita em reencarnação. Na Igreja Católica, a alma é criada junto com o corpo. Nasce um corpo, nasce uma alma. E não, por isso que ele diz, prevejo uma objeção em teus lábios, porque essa era a corrente da época, onde a pessoa nasceu, o corpo nasceu uma alma. E quando dizia, mas a gente já viveu outras vezes, e uma coisa muito comum que até hoje as pessoas dizem, se eu já vivi outras vidas, por que eu não me lembro? Né? Se eu não me lembro, então eu não existi, então não faz diferença nenhuma. Faz, porque você quer saber quem você foi nas outras vidas, é só você prestar atenção nas suas tendências e nas suas inclinações. E isso vai dizer quem você foi e o que você já fez. E aí ele fala disso, desse espírito, mas ele diz também, isso também, ele não fala isso, mas quando a gente desencarna, essa
esse esquecimento é temporário, e aí a gente vai ver como os mundos são solidários, as encarnações também são solidárias. Não é uma coisa, outra coisa completamente diferente. Não, tem uma lógica, tem um sentido para isso tudo. E é sempre bom lembrar, quando ele fala aqui, olha, não perdemos a lembrança do passado, senão durante a vida corporal, para readquiri-la com a morte, isto é, quando o espírito despertar em sua verdadeira existência, a de espírito livre. Isso, obviamente, não é uma regra. A gente não vai perder, não, vai ficar ali arquivado, né? Arquivado na condição de espírito que somos, mas nem sempre nós temos condições de lembrar. E outro ponto que a gente tem que entender, a gente já estudou isso nas obras de André Luiz, a maioria, nós espíritos, nós seres humanos, quando desencarnamos, a grande maioria fica por aqui, perambulando. Não quer sair, não quer deixar, não quer largar a casa e fica nessa condição. Imagina, nessa condição aprisionado, aí é que não vai lembrar mesmo. Então, não é... E o próprio livro Voltei, o senhor Frederico Figner faz essa pergunta, né? Não vou lembrar. Calma, Frederico. Não conseguiu resolver nem ainda o que tu trazes, naquela lembrar de outras. Então, isso normalmente acontece já com o espírito superior, que tem equilíbrio suficiente para lidar com essas lembranças. E todos os que forçam se perturbam, né? Se perturbam, porque o nosso passado ainda nos condena. O nosso passado não é de amorosidade, né? Não é absolutamente. Por isso que a gente não lembra. E não lembrar é misericórdia de Deus. Porque se nós lembrarmos, a gente vai surtar. Como a tia falou das obras do André Luiz, fica a dica. Não pede para vir visitar a casa antes da hora. Deixa o pessoal lá de cima dizer, olha, tá na hora, vai visitar a tua casa. E nem pede para lembrar. E nem ficar aqui querendo tomar conta. Você já tomou conta a vida inteira. Aí vai desencarnar e vai ficar ainda presa aqui? Fica não, vai embora. Vai. Diz onde é que é o trem que eu quero ir. Né? O que é isso, né? Não. Continua no mini curso de Espiritismo do Senhor Canu. Em que se tornam as almas dos mortos enquanto esperam uma nova reencarnação? As que não deixam a terra ficam errantes em sua superfície. Vão, sem dúvida, aonde lhes apraz, ou, pelo menos, aonde podem, conforme o seu grau de adiantamento. Mas, em geral, pouco se afastam dos vivos, principalmente daqueles a quem são afeiçoados, quando têm afeição por alguém, a menos que lhes sejam impostos deveres a cumprir alhures. Tá vendo, né? Você acabou de falar. A grande maioria fica por Acho aqui. que não deixa a terra. O que é isso? A esposa ainda acha que é dona da casa, ainda acha que é a esposa do fofo. Está desencarnado, como é que é a esposa? O esposo acha que ainda é o homem da casa e fica e tocando terror. O que é isso? Fica com raiva. Não, muito desagradável isso. Desencarnou, entendeu? Vai embora. Ora, vincula com teu anjo da guarda, chama nosso Senhor Jesus. Isso é coisa que a gente já tem que ir treinando aqui, né? A gente já vai treinando aqui, exercitando aqui, para quando chegar a nossa hora a gente não ficar aí dando trabalho. Olha minhas coisas, não mexe nas minhas coisas, é minha roupa, larga tudo. Olha o que é isso? Não tem condições. Estamos, pois, em todos os momentos, cercados por uma multidão de espíritos conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos, que nos veem, nos observam e nos ouvem. Alguns participam de nossas penas, bem como de nossas alegrias. Outros sofrem com os nossos prazeres ou gozam com as nossas dores. Enquanto outros, finalmente, mostram-se indiferentes a tudo, exatamente como acontece na Terra entre os mortais, cujas afeições, antipatias, vícios e virtudes são conservados no outro mundo. Ou seja, não é porque a gente desencarnou que a gente mudou. A gente continua sendo a mesma pessoa. E aí, como bem falou a tia, o que a gente treina para a vida espiritual? A gente começa aqui, enquanto encarnado, a treinar, a deixar essas coisas, a deixar as inimizades, a refazer o caminho, é aqui.
Não pensa que depois que desencarne a gente vai fazer diferente, vai virar melhor. Não vai. A diferença é que os bons desfrutam na outra vida de uma felicidade desconhecida na Terra, o que se compreende muito bem. Não têm necessidades materiais a satisfazer, nem obstáculos do mesmo gênero a ultrapassar. Se viveram bem, isto é, se nada tem ou pouco tem a se censurar em sua última existência corporal, gozam em paz o testemunho de sua consciência e do bem que fizeram. Se viveram mal, se foram maus, como lá estão a descobertos, não podem mais dissimular sob o envoltório material, sofrendo a presença daqueles a quem ofenderam, desprezaram e oprimiram, bem como a impossibilidade em que se encontram de subtrair-se aos olhares de todos. Ou seja, Está tudo gravado. tá tudo gravado, tá tudo à mostra, não tem mais caras e bocas, não tem mais fingimento. E aí ele diz, né? Se nada gozam de uma felicidade que a gente não consegue imaginar. No céu e inferno, os espíritos felizes, né? As dissertações dele é assim, é uma coisa que eu nem consigo imaginar. Todo aquele sofrimento que eu passei foi nada comparado à felicidade que eu tenho agora. Ou seja, a maioria diz, e eu não sei nem explicar e nem dizer para vocês em palavras que felicidade é essa. Mas eu estou muito bem, maravilhoso, então é essa coisa que ele fala. Mas ele diz aqui, a gente faz essa testemunha que a gente tem, né? Essa testemunha de espíritos, uns que gostam, outros que não gostam da gente, e uns que nos são indiferentes, eles nos acompanham, né, a vida toda, e quando a gente chega lá, a gente não faz nada. Isso que a dica aqui é assim, ninguém faz nada para o outro, a gente faz tudo para a gente mesmo. A gente não perdoa o outro para o outro, a gente perdoa para ter paz de consciência. A gente não é bom com o outro para o outro, é para a gente mesmo. Então tudo, aí ele diz, né, se viveram bem, se tem pouco ou nada de censurar na sua última existência corporal, gozam em paz o testemunho de sua consciência, porque tudo que está aí vai aflorar. Quando ele falou aqui, a presença daqueles a quem ofenderam, desprezaram e oprimiram, no próprio livro Memórias de um Suicida vai retratar um caso doloroso da época da escravidão. Então, os feitores, né, os capatazes, né, os próprios donos da fazenda, todo aquele processo de humilhação dos escravos, muitos escravos viraram obsessores mesmo. Não perdoaram, com ódio, com raiva, e aguardavam eles desencarnar para ter eles como escravizando eles. E como eles tinham sido perversos, não tinha absolutamente nenhuma proteção divina, né? Então não existe um mal que a gente faça que a gente não vai ter que ficar frente a frente com a nossa vítima, né? Agora na condição de algoz. Sofrem finalmente pelo remorso que os corrói, até que o arrependimento os venha aliviar, o que acontece mais cedo ou mais tarde, ou que uma nova encarnação os afaste, não às vistas de outros espíritos, mas às próprias vistas, tirando-lhe momentaneamente a consciência de sua identidade. Desse modo, perdendo a lembrança do passado, sentem-se aliviados, mas também é, para eles, um momento em que começa uma nova prova. Se dela tiverem a sorte de sair melhorados, gozarão o progresso realizado. Se não se melhorarem, reencontrarão os mesmos tormentos, até que finalmente se arrependam ou aproveitem uma nova existência. Por isso que ele diz a bênção do esquecimento. E aí a gente vê, olha, o senhor Canu aqui está em 1861 já relatando isso. E a gente vê na obra de André Luiz, principalmente a gente viu em Libertação, vários espíritos pedindo, né, do Gúbio, que encaminhasse, que eles queriam voltar, porque eles não aguentavam mais lembrar e recordar do que fizeram. Ou seja, quem é o nosso testemunho e o nosso algoz é a nossa própria consciência, que vai com a gente para onde a gente for.
Tem muita gente que quer fazer mudança, eu vou mudar de casa, vou mudar de não sei o quê, cortar o cabelo, fazer isso, fazer aquilo, mas não quer mudar de atitude. E as atitudes, o que a gente faz, ficam impressos na nossa consciência. Há outro gênero de sofrimento, o experimentado pelos piores e mais perversos espíritos. Inacessíveis à vergonha e ao remorso, estes não sentem os seus tormentos, embora seus sofrimentos sejam ainda mais vivos, porquanto sempre inclinados ao mal, mas impotentes para fazê-lo, sofrem de inveja ao ver os outros mais felizes ou melhores que eles próprios, ao mesmo tempo sofrendo a raiva de não poderem saciar o seu ódio e entregar-se a todas as suas más inclinações. Estes sofrem muito, mas como te disse, sofrerão apenas enquanto não se melhorarem, ou, em outros termos, até o dia em que melhorarem. Muitas vezes não preveem esse termo. São tão maus, tão enceguecidos pelo mal, que não suspeitam a existência ou a possibilidade da existência de um melhor estado de coisas, não imaginando, consequentemente, que seu sofrimento deva acabar um dia. É isso que os torna insensíveis ao mal e lhes agrava os tormentos. Como, porém, nem sempre podem fugir à sorte comum que Deus reserva, sem exceção, a todas as criaturas, chega finalmente o momento em que lhes é preciso seguir a rota ordinária. Algumas vezes, esse dia está mais próximo do que se poderia supor ao observar a sua perversidade. Foram vistos alguns que se converteram subitamente e, de repente, seus sofrimentos cessaram. Entretanto, ainda lhes restam rudes provas a suportar na terra em sua próxima encarnação. É preciso que se depurem, expiando as próprias faltas, e isto, definitivamente, é mais que justo. Pelo menos, não temem mais a perda do progresso realizado, pois não podem retroceder. E aí eu me lembrei da história do Gregório, né? Que quando Gúbio foi conversar com o Gregório disse que o Gúbio, conversando com ele, vou dizer nas minhas palavras, né? Perguntou por que ele fazia isso. Aí ele disse porque Deus se esqueceu. Deus se esqueceu dessa terra e ele não sabe como punir. E nós fazemos o que Deus não quer fazer, punir. A gente pune os maus com a nossa própria justiça. Só que dentro dele, ele já estava começando, porque onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Eu posso dizer que eu não ligo e estou fazendo mal, mas é como ele diz aqui, sofrem, e sofrem muito. Tanto que quando Gúbio foi falar com Gregório e disse, eu vim amando, te fazer um pedido, amando de uma pessoa, ele só disse o nome da mãe. E aí, não conheço, ele falou, né? Que não sabia quem era essa mulher, mas vai-te embora, eu vou fingir que eu não vi. Pode ir lá fazer o que tu quiseres, eu vou fingir que não vi. Porque ele estava sofrendo. E a Matilde, no último capítulo, né, do Libertação, vem e diz para ele, meu filho, eu estou te esperando. Tu vais ter que voltar, a tua encarnação vai ser difícil, mas eu vou estar contigo. Então, assim, todos nós temos dentro dessa misericórdia do Pai, que deixa o nosso livre-arbítrio seguir, mas também Ele vai agindo e vai mandando, e até a hora, como Ele diz, mais cedo ou mais tarde, a gente vai despertar. Eis aí, meu amigo, da mais clara e sucinta maneira, a exposição da filosofia do Espiritismo, tal qual me era possível fazê-lo numa carta. Dela encontrarás desenvolvimentos mais completos até este momento e os mais satisfatórios em O Livro dos Espíritos, fonte onde bebi aquilo que me fez o que eu sou. Passemos agora à prática. E ele bebeu mesmo, bebeu que se esbaldou. E uma carta linda, né? Uma carta linda, bem facinha, né? E essa é a conclusão. Conclusão no próximo número. Como ele falou, a carta vai ser dividida em duas partes, porque é muito extensa. E aqui já temos a primeira pausa. E essa primeira parte, como ele disse, foi a parte teórica, né? Ele começou desde a formação dos mundos, aí chegamos no homem, como a gente progride na Terra, e agora ele vai, na continuação, no próximo número, a prática.
E assim finalizamos esse estudo, aprendendo um resumo básico do Espiritismo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos mais uma vez ao Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho, de estudo, de encontro, de conhecimento que nos engrandece. E agradecemos a presença dos amigos espirituais que nos inspiram, que nos intuem. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.